receita e a gente está tendo que pensar outras formas. Por exemplo, a gente tenta parcerias para de repente fazer sei lá, um doc, fazer um trabalho audiovisual, para tentar colocar uma receita dentro do site para manter a estrutura básica dele funcionando, até porque a gente tem alguns custos mensais, fora imposto e etc, que é para manter o site no ar, que, por exemplo, é o programador do site que a gente paga todo mês, que a gente tem o servidor para estar armazenando o site, ele tá rodando bonitinho, para não estar devagar, para todo mundo conseguir ver as imagens em alta qualidade, enfim. Temos essas despesas fixas, então a gente sempre tenta deixar um caixa pra gente estar gerenciando isso aí. Por isso que eu disse, todo mundo não é um trabalho voluntário, mas a gente não tem um salário também. Tendo em vista que o site possui... como é feito o financiamento? Bom, já disse, já expliquei. Financiamento é assim, quando tem, quando não tem, tem. Fazer o quê? Realidades, né, amores? Tendo em vista a necessidade de interação de vocês com o público e que estão sempre atenciosos em responder-los nas redes sociais, principalmente no Facebook, mostrando que a opinião do seguidor é importante. Quem é o responsável por alimentar o conteúdo da página e como se dá essa interação no público? Vocês estão olhando para ela. Eu acabei pegando muitas responsabilidades no site, porque eu sou uma pessoa um pouco centralizadora, mas eu tento distribuir as funções. E eu tenho aquela coisa de eu não consigo... se eu peço uma coisa e a pessoa demora, eu vou lá e faço, entendeu? Então, eu acabei pegando mais as redes sociais por conta disso, que a gente precisa ter... o Facebook todo cheio de moagem, quem trabalha com rede social sabe disso. As páginas têm um alcance orgânico muito menor do que perfis pessoais, então a gente tem que estar sempre interagindo, tem que estar sempre convidando novas pessoas para curtir a página, compartilhando os links naquele horário de mais pico para a página do site. Ainda mais, a rede social é ainda mais importante porque a maior parte dos nossos acessos vem do Facebook. A gente tem cerca de 40% que entram diretamente no site e a gente tem cerca de 60% que entram através do Facebook, majoritariamente. Então, essa parte das redes sociais precisa sempre ter esse cuidado constante. Mas, quem divide muito essa função comigo também é a Carol Marimon. E eu sempre, se eu preciso, peço um help. Então, João, Chabô, Eduardo, todo mundo, Marcelo, todo mundo, se precisar, tá ali para atender. Mas quem cuida disso mais fixamente, todos os dias, tá olhando as mensagens, vendo, programando os posts, vendo o que já saiu no site e ainda não saiu no Face, sou eu. E aí essa interação é essencial, porque é uma das nossas propostas também, né? Se a pessoa vem até nós, a gente vai fazer questão de responder. Às vezes a gente demora um pouco no e-mail, mas é por relapso mesmo, viu, gente? Às vezes é mais fácil conseguir falar com a gente no Facebook do que no e-mail. Como a interação do Cidadão Cultura com os outros veículos, como se dá essa parceria, porque vocês acham interessante essa transmídia. Transmídia é uma mídia falando da outra. Eu acho que talvez aqui... o conceito de transmídia é não só uma mídia falando da outra, mas várias mídias dentro de uma só, né? Que seria um produto transmediático. Que daí é você misturar o texto com vídeo, com áudio, com todas as possibilidades possíveis. Todas as possibilidades possíveis é ótimo, né? A redundância. A gente tem essa interação. Eu acho isso muito essencial, porque tem surgido em Cuiabá, em Mato Grosso, assim como no Brasil e no restante do mundo, uma imprensa alternativa. Sites que estão fazendo uma resistência frente à imprensa tradicional. Então, em Mato Grosso isso está acontecendo, o Cidadão Cultura é um exemplo disso. Tem outros sites também, como o Ruído Manifesto, que iniciou as atividades no final do ano passado, se eu não me engano. Tem o Parágrafo Cerrado, que é uma iniciativa incrível de texto de crítica de teatro, muito bacana. Quem não conhece, vale a pena conhecer. A Lente, que é um site de... Eu não sei como é que tá agora, se eles estão publicando ainda, faz um tempo que eu não vejo. Mas eles estavam com material não só de foto, mas uns textos bacanas também. A gente escreveu sobre isso no Cidadão, então a gente acha importante mostrar o que está acontecendo e relacionar com a nossa produção mesmo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que é incrível que o Cidadão Cultura
tenha dado um impulso para isso, porque a gente nasceu e depois uma galera começou a se articular e ver que funciona essa maneira de você ter um centro, um núcleo funcionando ali e trazer colaboradores para ajudarem. Então, essa dinâmica, ela funciona porque as pessoas querem publicar seu conteúdo, as pessoas querem participar, elas querem ter um espaço para mostrar o trabalho delas. Então a gente tenta fazer isso com muito cuidado, com muito respeito, sempre agregando as pessoas, porque o trabalho é com pessoas, então a gente tem que estar cultivando essas relações, então as articulações do site são uma parte fundamental, é muito importante isso. Quais são as especificidades? Eu acho que eu já falei sobre elas, o jornalismo literário, o jornalismo cultural, audiovisual, com a TV de quintal. A gente também tem um espaço de documentários, filmes que as pessoas podem estar enviando e se a gente faz uma curadoria, vê se está no padrão do site, a gente coloca e publica. As especificidades eu acho que seriam essas também, de não ter conteúdo factual, de ser um conteúdo mais frio, que a gente diria, porque, por exemplo, eu já escrevi uma entrevista com o Vanderlei Pignatti, que ele é médico, ele é da UFMT e ele é pesquisador daquela pesquisa do agrotóxico no leite materno em Lucas do Rio Verde, que é uma pesquisa bem famosa, provavelmente vocês já ouviram falar. Eu fiz uma entrevista com ele e aí eu escrevi o texto e eu acho que é um texto que dá para ser lido em qualquer situação, porque ele não tem uma validade. Ele tá falando de algo atual e complexo, mas não tá ligado a um fato específico em si. Por exemplo, não é algo que aconteceu terça-feira, entendeu? Então, tipo, você pode ler ele, que ele vai ter o mesmo sentido de quando eu publiquei para agora. Então a gente tenta fazer isso. Fazer esses debates mais amplos do agrotóxico, legalização das drogas, questão do aborto, enfim, todas essas pautas a gente coloca. Eu tenho texto sobre legalização das drogas, sobre legalização do aborto, sobre o lance dos agrotóxicos, tem muita produção. Vale a pena parar um pouquinho e ler, que daí vocês já vão entender melhor qual é a nossa proposta, qual é a nossa dinâmica, enfim, é mais ou menos isso, tá? Observamos na página do Cidadão que no dia 7 de abril de 2017 vocês publicaram em sua página sobre o Sarau do Cidadão Cultura na Praça da Mandioca, em Cuiabá, divulgado também pelo Grupo Gazeta. Queremos saber como surgiu a ideia da criação do Sarau. Sarau são outros 500, gente. O Sarau das Artes Free, ele nasceu em 2010. Ele era feito pelo Eduardo Ferreira, pelo Fabrício Chabot e pelo Caio Matoso. E ele foi parte de um processo de revitalização da Praça da Mandioca. Nessa época, praticamente ninguém ia pra Mandioca. Era tipo um deserto. E aí eles começaram a fazer essa ocupação e o Sarau tinha um palco livre, então as pessoas começaram a se envolver mais, porque elas querem espaço para mostrar sua produção. Era isso o conceito do Cidadão também. Então uma coisa linka com a outra, só que são coisas totalmente separadas. Então, quando a gente lançou o Cidadão Cultura, o Sarau das Artes Free, ele não acontece mais sempre. Ele acontece em uma edição especial ou alguma coisa. Então, a gente resgatou o Sarau através do lançamento do Cidadão Cultura em 2016. Fizemos a comemoração de 1 ano com a marca do Sarau também, porque é uma marca forte. Mas o Sarau, ele tem uma outra história, um outro movimento. Tem pessoas de lá que estão aqui, sim, tem, mas é outra história, assim. Tem uma história bem importante que vale uma pesquisa só sobre isso. Mas aí a gente trouxe o Sarau para contribuir com o aniversário e com o lançamento do Cidadão Cultura. E provavelmente, todas as vezes que a gente quiser fazer uma iniciativa de rua, a gente vai trazer essa marca do Sarau das Artes Free. Porque tudo o que o Sarau faz, prega, é também o que a gente tenta fazer no Cidadão Cultura. Como se dá produção de conteúdo? Bom, é isso que a gente estava falando já no começo. Alguma coisa me chamou atenção, eu vou lá, escrevo, entrevisto algum artista que eu acho bacana, o Eduardo também. A gente tenta sempre trazer matérias sobre pessoas de Mato Grosso, sobre artistas de Mato Grosso, porque isso é o que a gente se propõe a fazer e é o que as pessoas também gostam de ler mais.
mas também eu gosto muito, eu tô morando em São Paulo fazendo uma pós-graduação na USP em Mídia, Informação e Cultura, e eu gosto muito de ir nas exposições aqui, escrever sobre isso, pra galera de Cuiabá ver o que tá acontecendo, que era aquela ideia de fazer as conexões com o restante do Brasil. Então, é isso, basicamente, como se dá a produção e o que vem dos colaboradores. Daí eles chegam assim, ai, Mari, eu tô com uma matéria sobre tal coisa, você acha que entra no site? Eu falo, sim, me manda, que a gente edita e publica. Basicamente é isso. Então, a gente sempre preza pela liberdade do autor, da pessoa que tá vindo com conteúdo. A gente nunca vai dar, assim, falar, sei lá, dar um pitaco no seu texto. A gente só vê se encaixa, se não encaixa na nossa proposta. Então a gente tem essa produção específica nossa, que daí também a gente tenta sempre fazer o mesmo com a produção do audiovisual, que é trazer nomes de fora e também nomes de Mato Grosso, pra gente fazer esse mapeamento da cultura. Quais são os planos futuros? Ai, são tantos, a gente não para, a gente fica sonhando com 1000 utopias, perseguindo as utopias, caminhando e perseguindo utopias sempre, porque são as utopias que mantêm a gente caminhando e a gente não vai parar. A gente quer aumentar a produção, a gente quer aumentar o número de colaboradores, a gente quer aumentar os nossos mapeamentos, a nossa produção de audiovisual, os nossos números de likes no Facebook, de seguidores na página no Instagram. Por favor, sigam a gente. Enfim, a gente vai continuar a fazer porque isso move a gente, sabe? É uma coisa que vem de dentro, todo mundo tem muito carinho com o projeto, é uma coisa que a gente tenta diminuir ao máximo as pressões pra todo mundo sempre se sentir satisfeito e fazer a coisa fluir bacaninha, legal. Então, todo mundo se precisa muito, é uma rede, assim, que a gente, de apoio muito forte. Lógico que tem tretas, sempre vai ter, em todo o trabalho. Mas a gente se resolve bem e eu acho que a gente tem uma dinâmica bacana, uma química legal entre a equipe. Todo mundo ajuda um pouco ali, outro aqui. Como eu disse no começo, às vezes eu acabo centralizando algumas coisas, mas também é porque eu sou assim e eu acho que o site precisa dessa espinha dorsal para ele funcionar, então eu acabo centralizando muitas coisas para saber de tudo que tá acontecendo para a coisa funcionar bem. A gente tem muito para melhorar, com certeza, para evoluir, mas a gente tá bem feliz com o alcance que o site tem alcançado, o feedback das pessoas, de falarem que o nosso trabalho é importante, de que a gente tá fazendo um trabalho bacana. E, enfim, esse feedback, cara, não tem preço, sabe? É isso que mantém mesmo a gente seguindo em frente. Porque a gente quer ampliar, a gente quer crescer sempre, quer produzir mais, quer mostrar Mato Grosso mais. E a gente vai estar trabalhando para isso. São 2 anos de resistência. E conto com vocês pra gente fazer mais um ano e chegar nos nossos 3 anos. E depois nos 4, nos 5, nos 6, nos 7, nos 8, nos 9, 10. Tá? É isso, obrigada, gente. E parabéns pra turma, pro grupo, né? Por ter escolhido esse tema, desse site incrível, maravilhoso. Mas é isso, continuem firmes. Não é um momento fácil para quem trabalha com comunicação, para quem vive no mundo e tem um pouquinho de pensamento crítico, mas eu acho que a gente tem que seguir acreditando naquilo que a gente se propõe a fazer com a nossa profissão, de ser um instrumento de transformação, de aliar a informação sempre com qualidade, apurando certinho, verificando as informações, fazendo checagem de dados, de fontes, tendo esse cuidado com a informação, com o que a gente está escrevendo, para que chegue até o outro da melhor maneira possível, porque às vezes você fala A e fulano entende B e a vida é assim. Então, boa sorte para todo mundo que escolheu esse caminho. Não é fácil, tá, gente? Mas nenhum trabalho é. E eu acho assim, a gente faz com coração, então a gente tá feliz. É aquela coisa, é bem clichê mesmo, mas é bem real também, porque a gente vai trabalhar com isso pro resto da vida, se você escolheu e às vezes... enfim, né? Se escolheu isso, você vai trabalhar com isso pro resto da vida, ou não. Mas escolha sempre aquilo que vai te fazer bem, que vai te mover e que faça uma diferença, né? Não adianta a gente também ter tanto acesso, tanto conhecimento, se a gente não coloca em prática.
Eu tenho pensado muito sobre isso. E nós da comunicação, jornalistas, a gente tem esse papel, é uma missão social, por isso, comunicação social. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir, vamos tentar transformar a realidade para que ela seja o melhor possível e todos nós tenhamos um pouquinho de cidadão cultura. É isso, obrigada pela atenção, um abraço para vocês e boa sorte para todo mundo.